Bom dia, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma aulinha de ciências e na aula passada nós falamos no capítulo 1 sobre os materiais no ambiente. Nós falamos que os materiais que estão no ambiente, eles se apresentam de três formas, no estado sólido, líquido e gasoso. Isso mesmo. E nós falamos que o volume e a forma, dependendo de qual estado ele esteja, ele pode ser definido ou variável. Vai depender do estado físico, ok, pessoal? Nós falamos também na página 122 sobre a mudança de estados físicos, né? Nós falamos que pode passar de um estado para o outro. Como assim, tia Fernanda? Do estado sólido para o líquido. Quando a gente pega o pedacinho de gelo, ele está sólido. Se a gente deixar ele fora da geladeira, ele passa para o estado líquido. Nós falamos também que a gente pode passar do líquido para o gasoso. Quando a gente lava uma roupa e pendura ela no varal, ela está em estado líquido. O sol bate, né? Aquela aguinha que está ali evapora. Nós falamos também sobre o processo de evaporação, não é? E aí essa roupa passa do estado líquido para o estado gasoso, ok? Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 2, ó. O capítulo 2 que fala sobre as transformações físicas. Tá vendo aqui? As transformações físicas. O que é isso, tia Fernanda? Muito fácil, tá lá na página 124 do seu livro. E tá te fazendo uma pergunta inicial. Quais transformações de materiais você conhece? Ora, a gente acabou de falar aí, ó, de uma transformação da pedrinha de gelo que vira aguinha. Todo mundo conhece isso e já observou isso em algum momento, né? Se você não observou, você pode fazer essa experiência, tá bom? E nesse capítulo, é um capítulo bem pequenininho, capítulo 2. O que ele vai falar pra gente? Que as transformações fazem parte do nosso dia a dia e que os materiais mudam constantemente na natureza ou pelo ser humano por algum propósito. Logo abaixo tem uma partezinha laranja que vai falar para você sobre a transformação física. O que é isso, pessoal? A transformação física é dizer para você que alguns materiais, eles mesmo sofrendo algumas ações, algumas mudanças, eles não deixam de ser o mesmo material. Eles continuam sendo chamados, né, da mesma forma como antes. Por isso tem esse nomezinho, transformação física. Você transforma o material, mas ele não deixa de ser aquele material. Tá? Ele continua sendo a mesma coisa, por mais que você o transforme, tá bom? Aí logo abaixo vai falar para você, um exemplo são as mudanças de estado físico. Aí te dá o exemplo, ao virar gelo, o vapor, a água líquida não deixa de ser água. Deixou de ser água? Não, é a mesma coisa o gelo. Você pegou o gelo, ele está no estado sólido, correto, pessoal? Se você deixar ele em cima de um copo e ele vai derretendo, vai virar água. Quando ele estava no estado sólido, ele era uma água também. Quando ele virou, né, em estado líquido, ele continuou sendo água. Isso ocorre uma transformação física de gelo para água, de sólido para líquido. Ele deixou de ser água? Não, ele continuou sendo água nos dois estados físicos, tá? Por isso é chamado de transformação física, mas ele não perdeu a sua característica, que é a água. Ele continua sendo a água, ok? É isso que o dever está te explicando. Também vai te dizer que há materiais que formam misturas com o outro e que podem ser depois posteriormente isolados dessas misturas, tá? Nesses casos, dizemos que essas transformações são reversíveis. Aí do lado tá explicando para vocês aqui, ó, tá te dando uma explicação do que é reversível. É o que é possível voltar ao ponto inicial. Você consegue reverter aquela situação, tá? Aí colocando de novo para vocês o caso do gelo. Você pega o gelinho, bota num copinho, ele derrete, vira água, ok? Saiu de sólido para líquido. Se você pegar essa mesma água do copinho e botar numa forminha e botar no congelador, ela vira gelo de novo. Isso é que é explicar, né, essa palavrinha aí, reversível.
Você pode reverter a situação, tanto de um jeito quanto de outro. Você pode fazer de novo aquela água virar gelo. Por isso essa palavra escrita aí, reversível, tá bom? E essa transformação é a transformação física, ok? Por isso que tá te falando dessa palavrinha aí de transformações físicas. Aí o livro te dá um exemplo na página 124, duas imagens abaixo, ó. Vamos observar um papel amassado e um vidro quebrado. O que isso significa? Você pode pegar esse papel e amassar ele. Você pode diminuir o tamanho dele, né? A forma. Mas ele perdeu a característica dele de ser papel? Não, ele continua sendo papel. Por mais que você faça essa transformação física, ele não perdeu a característica dele de ser papel. O vidro, você pode quebrar o vidro, deixar o vidro cair no chão, né? Ele ficar em 1000 pedacinhos. Houve uma transformação física? Houve, porque você quebrou o vidro, mas ele perdeu a característica principal dele, de ser vidro? Não. Então ele continua sendo vidro, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Na página 125 tem uma atividade simples para você fazer. Você tem que acompanhar a historinha e responder a questão A e a questão B, né? Da historinha aí dos personagens. Tá fácil de entender, né? Se você observar aí, ó, os patinhos levam, né, um pedaço de gelo lá para Dona Pata na loja, e aí vocês vão perceber, levam não, né? Eles estão comprando, na verdade, aquele gelo. Aí eles botam no carrinho e levam, né, aquele gelo com eles. E aí acontece uma coisa com o gelo no meio do caminho. E aí vocês vão estar podendo responder a questão A e a questão B. Na página 126 e 127 vai te dar duas experiências para você fazer, para você poder observar. Você não precisa fazer porque essa experiência, né, é uma experiência complicada de fazer e como mexe com água quente é muito perigoso. Então vocês não façam. Podem ler a página 126 e 27 e quem quiser pode responder a página 127, que é facílimo. O que vai te mostrar? Ele vai te pedir dois elementos, um sal e uma manteiga. E você vai colocar o sal tanto na água gelada, né? Porque ele te pede para você colocar, dividir um pouquinho em cada. Você vai botar dentro de um isopor na água gelada e na água quente. E você vai observar se vai acontecer alguma transformação com o sal. Vocês acham que vai acontecer alguma transformação? Não, né, pessoal? O sal não vai modificar a sua forma, o seu contexto, né? Não vai ser modificado. Mas ele fala também para você colocar, né, a manteiga, botar num saquinho, tudo direitinho, né? Ele te dá todas as explicações passo a passo. E aí ele te manda botar na caixa aquecida e tampar. A manteiga que vai ficar na caixa que está com gelo não vai sofrer nenhuma transformação. O máximo que vai acontecer é ela ficar mais durinha, né? Ela vai ficar mais sólida. Agora, se você deixar essa manteiga no saquinho dentro da caixa que tá aquecida, o que vai acontecer? Vai acontecer uma transformação física. Essa manteiga vai derreter e vai ficar em estado líquido. De sólido, ela vai ficar em estado líquido, porque ela vai virar toda uma aguinha, tá bom? É isso que é feito para vocês perceberem a transformação física, que é o título do capítulo. Tia, e se eu tirar essa manteiga dessa água quente e colocar ela dentro, né? Que ela vai estar dentro de um saquinho. Se eu colocar ela lá na outra, no outro recipiente, na outra caixa térmica, né? Na água geladinha, o que vai acontecer? Vai acontecer esse processo de reversão que a gente acabou de falar, porque vai ser um processo reversível, vai ficar durinho de novo, tá bom? Então, isso é que a gente chama de transformação física. Você pode escrever isso que a gente acabou de estudar aí, e na próxima aula nós vamos estudar as transformações químicas. Hoje nós estudamos as transformações físicas, e na próxima aula nós estudaremos as transformações químicas, que é outra conversa, tá bom? Façam as tarefinhas do livro
E também tem folhinha para vocês, ok, pessoal? Respondam as atividades da folhinha e na próxima aula a gente vai estar se organizando aí para fazer o gabarito e estudando um pouquinho mais. Espero que vocês tenham aprendido, assistam os slides, o vídeo do slide, né? O vídeo extra, leiam as informações dos slides que elas nos ajudam a aprender um pouquinho mais e acrescentar conhecimento na nossa vida, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula de ciências.